Bem, nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Paulo fala o seguinte: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E Emmanuel vem comentar na lição 158, transformação. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Dos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existe fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam das fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem fim, promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual, o túmulo numa esfera é berço em outra, e como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem desde hoje. Uma certeza a gente tem, né, gente? A vida não termina. Essa é a certeza que a gente tem, porque foi o próprio Jesus que provou para a gente que a morte não existe, e a gente tem relatos espirituais diversos durante toda a história da humanidade. A gente está vivendo um período de muitas desencarnações e toda separação é dolorosa, tanto para quem fica como para quem vai. Então a gente está vivendo um momento que está cobrando da gente, querendo ou não, a gente tem que aprender a assimilar o conceito da imortalidade da alma, porque a gente está perdendo parentes e amigos o tempo todo. Mais uma vez, essa semana foi mais uma semana que eu fui ao velório de um grande amigo querido aqui do coração. E é interessante, né, que o Emmanuel vem dizendo aqui pra gente, né, que são várias as escolas, né, aqui na Terra que interpretam à sua maneira o fenômeno da morte. Mas uma coisa a gente sabe: a morte não existe. Mas o interessante, né, é que no velório desse meu amigo, teve um momento que um pastor, muito querido também, muito amigo, ele se utilizando da palavra, ele falou o seguinte, ele falou assim: ele que partiu não precisa das nossas orações, porque já está nos braços do Pai. E nós aqui que ficamos é que precisamos das orações para poder aguentar o sofrimento. É um dos pontos de vista, é uma das posturas que alguns amigos eles tomam com relação ao fenômeno. Pelo menos eles já reconhecem que a morte não existe, está ao lado do Pai, de alguma maneira. Porém, a gente vai chamando a atenção de que essa porta, tanto de entrada como de saída, ela é muito particular de acordo com a conquista de cada um, não é? E que, gente, como Jesus é o nosso governador, é o nosso mestre aqui da Terra, ele pode tudo, e é bom a gente não criar, às vezes, teorias, né, preconcebidas ou não, em torno do fenômeno, porque é ele que pode tudo. Então, se eu puder aqui manter as minhas orações por essa pessoa que partiu, direcionadas sempre em primeiro lugar ao Cristo, e em segundo lugar conversando mentalmente com essa pessoa que se foi, como se ela estivesse aqui do nosso lado, a gente pode estar ajudando muito, como é o relato de alguns amigos. Eles falam pra gente: o que me ajudou muito foi no momento, né, ter esses contatos através da oração, que eles vêm dizer pra gente, é simplesmente como se a gente estivesse sentado do lado de vocês, conversando com vocês, quando a gente estava aí em carne e osso. É sempre assim, diálogos, conversas muito agradáveis. E se forem conversas, então, não apaixonadas, mas chamando atenção para a realidade, de que agora você não está mais fazendo parte da vida material,
Agora, tá vendo? Você está experimentando uma transformação que só quem experimenta é que vai saber dizer o que é. Então essas teorias todas que a gente abraça, inclusive a gente também não é dono da verdade, tem muita coisa que a gente só vai conhecer quando chegar a nossa hora também, mas é bom a gente deixar de lado e entrar na vida espiritual como aquela pessoa que está confiando igual a criança, porque o reino do céu é semelhante é daqueles que são semelhantes à criança. Quando Jesus fala semelhante à criança, em que sentido? Ele está falando que a criança simplesmente confia, deita no peito da mãe e sabe que no peito da mãe ele tem segurança. E a gente pensar na hora, eu tenho que ter fé no futuro e tenho que ter minha consciência tranquila no momento de desencarnar. É claro que a consciência tranquila, nós que ficamos aqui na Terra, a gente vai construindo a partir de agora, com o cumprimento dos nossos deveres, com o reconhecimento dos nossos erros e com as tratativas para conseguir reparar os nossos erros, aqueles que der para a gente reparar agora no momento. O que não der para reparar, sem também desesperos. A providência divina vai no momento certo colocar à nossa disposição recursos para que a gente possa estar providenciando a reparação. Mas uma coisa a gente fica certo aqui, ó, a vida não termina, eles continuam vivos do outro lado, e eu me lembro sempre de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, quando tem um texto que fala assim, ó, preces por aqueles que acabam de desencarnar. E o texto é muito pequenininho, mas muito profundo. Ele fala assim, ó, a prece por aquele que acaba de desencarnar não tem por único objetivo mostrar sua afeição, mostrar simpatia pela pessoa, não, mas tem principalmente o de abreviar a sua perturbação, que sempre tem uma perturbação quando a gente está partindo de um lado para o outro, por conta da dor, da separação, e também ajudar nesse momento do passamento. Porque quanto mais a gente chama para a realidade, olha, e o que é chamar para a realidade? Meu amigo, não fuja das suas responsabilidades. Vamos reconhecer todos os erros que a gente cometeu, mas reconhecer com a intenção de, a partir de agora, acertar. E vamos ter uma passagem mais tranquila, então, não com tanta angústia. É claro que a gente tem saudade, a gente tem dificuldade de desapego, isso é assim com todo mundo, com todo mundo. Então, eu me pego às vezes nesses momentos aí, principalmente nesse momento de velório, conversando com meu amigo, e eu falando para ele, ó, espera, esse momento de enterro é um momento sempre muito comovente, você vai ver muita gente chorando, muita gente sofrendo, você vai chorar também. Eu sou chorão, por exemplo, eu também, com certeza, quando chegar a minha vez, vou ter meus momentos de choro também, mas procura se manter equilibrado, daqui a pouco termina e termina rápido. Quando terminar, você vai sentir de maneira mais direta aqueles que realmente se preocupam com você, e muitas das vezes as pessoas que ficam aqui não estão preparadas também para esses momentos de separação, a maioria de nós, então vão estar ainda pensando em você de maneira apaixonada, de maneira desarrazoada, e a gente tem que estar preparado para isso e tem que buscar o nosso equilíbrio o mais rápido que a gente puder, não só para o nosso bem, mas porque se a gente quiser ajudar aqueles que ficam também de alguma maneira, se a gente quiser se tornar um dia os prepostos do Senhor, esses anjos do Senhor, que pretensão, né, de falar dessa maneira, mas a gente chama os espíritos aqui que estão nos ajudando de anjos do Senhor, muito comumente são eles, são nada mais nada menos que nossos amigos que estavam aqui há pouco tempo e que entenderam que eles podem fazer tudo com a permissão de Jesus. Se Jesus permite, a coisa vai acontecer. Então, fica aí a mensagem para a gente, né? O que acontece na verdade é transformação. Né? Tem gente que fala das zonas purgatoriais, tem gente que vem falar das zonas de trevas, elas realmente existem e a gente pode ajudar muito aqueles nossos companheiros que estão, por acaso, precisando passar por momentos nessas zonas, mas a gente sabe também que essas zonas elas não são eternas, porque Deus, que é um Pai de amor, Ele não pode condenar eternamente, isso é inconcebível dentro de uma lei de amor, que um ser que cria a gente com tanto amor deixa a gente numa região dessa para sempre. Essa região está condicionada, o tempo lá, condicionado ao nosso reconhecimento dos nossos erros e a iniciativa da gente reparar os nossos erros. Então, está na hora, nesse momento de pandemia, da gente finalmente gravar em nossas mentes. O túmulo numa esfera é o berço na outra. Que Jesus
possa nos amparar mais uma vez e agradeçamos ao Emmanuel pelas reflexões.